Cada vez mais especializados. É o surgimento da nova cadeia econômica do lúpulo brasileiro. Corta embaixo, ceifa em cima e o ramo despenca no chão. Embora já haja algumas máquinas fabricadas por aqui, praticamente todo o nosso lúpulo é colhido com as mãos. Mãos que também soltam cone por cone e fazem bonito na hora de pesar. Por enquanto, primeiro lugar, 813. Parabéns, Vanusa. Vanusa, veterana nos cafezais e a mais ligeira da turma. Hoje rendeu. O que a senhora faz para colher rápido assim? Não faço nada, hoje é a primeira vez que eu comecei o serviço. Uai, já deu baile nos homens tudo que estava colhendo? É. Será que a colheita do café te ajudou aqui no lúpulo hoje? Creio que sim. Boa, Vanusa! Honrou as mulheres que desenvolveram a cerveja. Isso mesmo, há uns 5.000 anos elas já fabricavam a bebida na cozinha de casa. Lá no começo, a cerveja levava água, malte, que é o grão germinado seco, além de algumas especiarias. Na Idade Média, era comum usar as ervas cultivadas em cada região para temperar a cerveja. Essa mistura de ingredientes, como o alecrim, o gengibre, era chamada de gruit. Até que um dia, o Estado e até a Igreja monopolizaram a venda desse gruit. O produto então ficou mais caro e as pessoas passaram a buscar alternativas. Aí, uma planta foi ganhando espaço e conquistou a preferência dos cervejeiros e cervejeiras. Tinha chegado a vez do lúpulo. A monja Hildegard von Bingen, ela era uma estudiosa, uma pesquisadora botânica, médica, era uma sumidade para a época. Ela era mestre do mosteiro de von Bingen na Alemanha. E foi quando ela descobriu as propriedades do lúpulo, que seriam propriedades bactericidas, conservantes e que serviam muito bem para temperar a cerveja também. Então quer dizer que não era só tempero, também ajudava a conservar? Sim, na época das navegações, a cerveja ela era condicionada e levada da Inglaterra para a Índia, só que ela estragava no meio do caminho. E com o lúpulo, eles descobriram que a cerveja ela conseguia chegar na Índia conservada e própria para consumo. Assim nasceu a India Pale Ale, ou simplesmente IPA, um dos 200 estilos de cerveja registrados no mundo. Via de regra, todos levam água, malte, lúpulo e levedura. São receitas variadas que pedem diversidade no campo. Fazer cerveja lembra fazer pão. Tem que calcular direitinho cada ingrediente para chegar naquele sabor exato. No caso do lúpulo, para uma bebida mais leve, tem quem use, por exemplo, 1 grama por litro. Já para uma cerveja mais aromática, mais amarga, dá para usar 20 gramas do produto. E além de acertar na matemática, o cervejeiro tem que conhecer as variedades diferentes de lúpulo disponíveis no mercado. Se muda a variedade de lúpulo, muda o gosto da cerveja. Exatamente, e cada estilo pede características específicas e cada lúpulo tem essa característica específica. O Bruno é dono dessa cervejaria em Sorocaba, São Paulo. Uma das 10 cervejas que ele fabrica já é feita com lúpulo nacional. Hoje, dá para você trocar o lúpulo de todas as cervejas que você produz aqui por lúpulo feito no Brasil? Ainda não há essa possibilidade porque nem todas as variedades de lúpulos estão sendo produzidas aqui no Brasil. Se a gente conseguir fazer com que mais produtores se envolvam nisso em locais diferentes do Brasil, eu acredito que a gente consiga substituir por produtos nacionais. Lúpulo tupiniquim chega mais fresco, mas o cervejeiro precisa confiar nas características do produto em qualquer safra. Por isso, Flávio Novaes, engenheiro, montou um laboratório em Mogi das Cruzes, São Paulo. Aqui, ele analisa o amargor e o perfume da lupulina. As amostras vêm de várias regiões do Brasil. Eu já fiz análise de lúpulos com baixíssima qualidade, porém, no último ano, eu estou fazendo análise de lúpulos excelentes. Para atender o produtor do fim até o começo, o Flávio também propaga mudas. Essas plantas aqui têm de 1 a 5 anos e já são matrizes. São elas que vão produzir os clones para preparar as mudinhas, né, Flávio? Isso mesmo. Como é que você sabe que uma planta está pronta para ser mãe, digamos assim? A gente tem que
reparar que as plantas elas começam a soltar essas ramas laterais, que vão servir para a gente clonar. Dessas estacas, ele faz as mudas, que são vendidas por até R$40. Para entrar para esse negócio, o Flávio arrumou 2 sócios meio por acaso. É que o cunhado dele, o Caio, contou a novidade para o amigo Felipe. Ele falou: Felipe, meu cunhado está produzindo. Falei: cara, ninguém produz lúpulo no Brasil, isso é inviável, nem literatura tem. Aí que eu apresentei um para o outro e começou toda essa história. Você fez o meio campo ali. Exatamente. E entrou de sócio. Lógico. A bola já estava no pé, tinha que chutar, né? A cadeia do lúpulo tem se desenvolvido graças a muitos corajosos. E boa dose dessa valentia vem de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Esse conjunto de montanhas na Serra Fluminense lembra um corpo feminino deitado sobre a Mata Atlântica. Seu nome, a Mulher de Pedra, pois foi na potência desse cenário que uma outra mulher de carne e osso se tornou uma das pioneiras na promoção da cultura do lúpulo no Brasil. Por mais de 30 anos, a Tereza fez mudas e vendeu sementes de hortaliças. Só foi pensar em lúpulo graças à insistência de um amigo. Ele ficou falando de lúpulo, e aí aquilo foi me atiçando a curiosidade, comecei a pesquisar e aí foi quando eu comecei realmente a me apaixonar pelo lúpulo. Um tempo depois a gente também descobri que era uma planta que ela não tinha registro de análise de riscos e pragas, então que ela não poderia ainda ser produzida no país. Ela batalhou para regularizar as cultivares de lúpulo no Ministério da Agricultura. Hoje, quase 50 variedades têm autorização para cultivo e venda no Brasil. A Tereza também certificou o viveiro, onde produz mudas flutuantes, num sistema de hidroponia. De tempos em tempos, ela faz uma poda para estimular a produção de raiz. Mais raiz significa mais produtividade, uma planta mais forte, mais firme, que vai sustentar uma estrutura que chega a 7 metros de altura, né? Para o cliente isso é ótimo. Nossa, é maravilhoso. É o que o cliente quer receber. A clientela da Tereza está espalhada pelo país, mas o principal comprador fica pertinho dali. Em 2018, ela mandou cerca de 300 mudas para essa fazenda, que pertence a uma das maiores cervejarias brasileiras. E eles foram multiplicando as encomendas até chegar a 14 mil plantas. Ele já está dando cone, ó. Tem um cone lá em cima, começou a abrir os cones. O Marquinhos acompanhou tudo desde a estreia. Nós fizemos bastante coisa errada no início, né? E a gente foi aprendendo na prática mesmo, no dia a dia. Chegou a perder planta, pô? Chegamos a perder algumas, sim. As que nós perdemos, na verdade, nós ganhamos, porque nós ganhamos experiência com o processo. Esse aqui é tipo um jardim de infância. Quando a fazenda quer testar uma nova cultivar, eles trazem a muda para cá com 5 meses e acompanham o desenvolvimento dela para ver se a planta vai crescer forte, saudável, se vai ser bem produtiva. Quando chega a hora da colheita, é o momento de avaliar se aquele lúpulo também é bom para produzir cerveja. De 0 a 10, se ela tirar pelo menos 8, significa que a planta tem uma boa probabilidade de ser promovida e vir para uma área de cultivo comercial como essa aqui. Essas plantas aqui passaram no teste. Sim, essas são cultivares que já podem ser utilizadas na nossa cerveja. Além de vender o produto na internet, a cervejaria usa esse lúpulo em receitas artesanais. E elas são desenvolvidas com a ajuda do Rüdiger Goethe, um mestre cervejeiro de família alemã, nascido em Niterói, no Rio de Janeiro. O Rüdiger ferve o mosto, que é a mistura de malte com água. Os cones são adicionados durante a fervura para passar amargor e aroma. Mas tanto calor faz com que parte dos óleos essenciais evapore. Por isso, uma nova quantidade de lúpulo reforça o perfume depois. Essas dosagens também são feitas no processo industrial, com lúpulo peletizado. O Rüdiger preparou aqui pra gente 2 estilos de cerveja para mostrar as diferentes possibilidades do uso do lúpulo, né? Essa primeira aqui qual é? Essa primeira é um estilo de cerveja da escola alemã, totalmente 100% com lúpulo brasileiro. Enquanto que essa aqui, nós temos aí 3 tipos de lúpulos para trazer o amargor, mais o aromático, que aí trabalha notas de frutas tropicais. Posso provar? Deve.
Eu percebo essa mais leve, o aroma não é tão evidente assim. Mas essa aqui tá mais aromática. Lembra o que a gente sentiu lá no campo. Isso, exatamente. O senhor, como brasileiro com sangue alemão, acredita que um dia nossa produção de lúpulo pode se comparar com a da Alemanha? Sem dúvida, o começo já foi dado. Nessa última safra, a fazenda conseguiu um total de 100 quilos de lúpulo seco. E eles usam na fábrica 4.000 vezes isso. Mas o Diego Gomes, mestre cervejeiro e diretor industrial da empresa, sabe que a expansão dessa cultura é muito benquista. Hoje, a nossa dependência com importação é praticamente de 100%. A gente tem vulnerabilidade da moeda e se a gente tiver uma autossuficiência mínima dentro do mundo lúpulo, eu tenho certeza que isso vai ser muito bem aceito pelo mercado. Foi o Diego, aliás, que teve a ideia de investir nesse plantio. Também por um desejo pessoal. É que faz 15 anos que ele visitou um cultivo na Alemanha e encasquetou com lúpulo. Lá, ele reproduziu o gesto popular entre os produtores, o Handbonitierung. Nessa avaliação manual, você esfrega a flor para ressaltar o perfume. É a primeira vez que eu vi uma plantação de lúpulo e já fiquei apaixonada. Se eu te dissesse naquela época que você ia produzir lúpulo aqui no Brasil, o que você me diria? Eu diria que seria impossível. A produção de lúpulo no nosso país ainda tem muito a tornar possível. Mas a primeira barreira já foi vencida. O verde e o amarelo combinam com o Brasil. Agora a gente já provou que o Brasil tem lúpulo, que o lúpulo do Brasil é bom, que se a gente se permitir experimentar e tentar, a gente consegue fazer coisas incríveis para o nosso país e para o nosso povo. Quanto mais gente estiver engajado no plantio do lúpulo, melhor para o nosso negócio. Além de ser usado na produção de cerveja, o lúpulo também entra na indústria farmacêutica e na fabricação de cosméticos. Se você se interessou, a Associação Aprolúpulo tem um manual de boas práticas e a lista de consultores especializados. O endereço está no nosso site. Um bom dia para você. Bom dia e até a semana que vem.